Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e hoje trabalho com os senhores um pequeno simulado a respeito da lei orgânica do município de Vera Cruz. Antes de iniciar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, cujo conteúdo é todo direcionado para concursos municipais. Meu propósito é que você alcance os primeiros lugares como eu alcancei. Lhe convidar ainda para me seguir lá no Instagram. Tem todo um conteúdo voltado a como estudar para concursos municipais e dizer que você pode inclusive me solicitar esse simulado em PDF lá pelo direct do Instagram. Eu sugiro que você realize as questões sem consulta, assista o nosso vídeo de correção, analise o seu desempenho e retome a leitura dos artigos da lei orgânica que serão indicados aqui no nosso gabarito. Dito isso, vamos para as nossas questões. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. A autonomia do município se expressa pela eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo municipal, pela eleição direta do prefeito e vice que compõem o executivo municipal, pela administração própria do que é do interesse local, pela decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e a aplicação de suas receitas e pela delegação entre os poderes. Primeiro, essa é uma questão clássica de concurso municipal e esse artigo, a gente identifica ele em praticamente todas as leis orgânicas, porque municípios são autônomos, não soberanos. Soberana é a República Federativa do Brasil e essa autonomia se desdobra em algumas prerrogativas. As duas primeiras se relacionam com a eleição dos representantes dos poderes do município, o poder legislativo e o poder executivo. O legislativo, representado pela Câmara Municipal, pelos vereadores, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários municipais. Pela prerrogativa de organizar-se administrativamente, e aí nós temos uma expressão que nos interessa muito, interesse local, que é inclusive uma expressão constitucional relacionada no artigo 30 da Constituição para identificar a competência do município. A competência tributária, expressada a partir da decretação e arrecadação de tributos de sua competência, competência essa que está, inclusive, delimitada pela Constituição Federal, e a aplicação das receitas decorrentes da arrecadação tributária. Agora, a lei orgânica vai vedar a delegação entre os poderes que possuem as suas funções típicas, de modo que é incorreta na questão número 1, é letra E. Questão número 2 nos pede a incorreta. Compete ao município concorrentemente com a União ou o Estado ou suplativamente a eles. É outro assunto que despenca em provas de concurso municipal, porque nós temos duas competências que nós precisamos diferenciar. As competências privativas do município relacionadas, portanto, ao interesse local, ao peculiar interesse, ao interesse dos munícipes e aquela competência que será compartilhada com outros entes federativos, União, estados e municípios, e que vão se relacionar com assuntos que não fariam sentido que fossem de competência de um único ente federativo e que se relacionam, por exemplo, com direitos sociais, educação, saúde, assistência social, amparo aos desamparados, que vão ser assuntos que vão exigir, portanto, uma responsabilidade solidária compartilhada entre os entes federativos. A letra A, ela de cara já é um exemplo de competência comum. Saúde, higiene, segurança, assistência pública, direitos sociais, ensino, educação, cultura, direitos sociais. Agora, legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes, mercadorias, móveis, transgressão de leis, atos municipais,
forma e condições de venda de coisas e bens apreendidos decorre do exercício do poder de polícia administrativa do município e relaciona-se, portanto, com a competência privativa dos municípios. Diferente da proteção a documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, e também, dentro da esfera dos direitos sociais, amparar a maternidade, infância, desvalidos, coordenando e orientando serviços no âmbito do município, única competência na questão número 2, que não se trata de uma competência comum, é a letra C. Questão número 3. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores composta de... É uma questão simples que depende de memorização. A composição das câmaras municipais de vereadores, o número será estabelecido a partir de parâmetros lançados lá no 29 da Constituição, em que a Constituição vai estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e o número, a composição das câmaras de vereadores. No nosso caso, a Câmara Municipal de Vereadores de Vera Cruz será composta por 9 vereadores. E esse assunto ele pode aparecer como objeto principal de uma questão, como na questão número 3, ou ainda em alguma assertiva, né, dentro de uma questão que peça para você identificar como verdadeiras ou falsas as assertivas. Questão número 3, letra C. Questão número 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Se o prefeito municipal considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á no prazo de, precisamos identificar o prazo, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de, precisamos identificar o prazo, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Primeiro, prazo para o prefeito vetar, ou seja, discordar por inconstitucionalidade ou chamado veto político por considerá-lo contrário ao interesse público, e vetando, discordando, o prazo para ele dar ciência ao Poder Legislativo na pessoa do presidente da Câmara, porque a Câmara também terá prazo para votar e rejeitar o veto. Os nossos prazos são 15 dias úteis para o prefeito vetar este projeto, o silêncio importa sanção, ou seja, concordância, e em caso de veto, por inconstitucionalidade ou veto político, em 48 horas ele deverá dar ciência ao presidente da Câmara, reportando, portanto, os motivos do veto. Questão número 4, letra A. E a nossa última questão, assinale a alternativa incorreta. O prefeito deverá solicitar licença à Câmara sob pena de extinção do seu mandato para tratamento de saúde por doença devidamente comprovada, e veja que a concessão dessa licença é uma competência privativa da Câmara. Gozo de férias, afastamento do município por mais de 5 dias úteis, não. A lei orgânica dirá que a partir de 15 dias úteis o prefeito deverá solicitar, portanto, esta licença para afastamento. Afastamento para tratar de assuntos de interesse particular e afastamento do país a qualquer tempo. Questão número 5, incorreta, letra C. Sugiro, como já mencionei, que você retome a leitura dos artigos que são indicados no gabarito para fins de revisão. São artigos importantes e que podem aparecer na sua prova. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.